Olha essa questão de 2021 do Sebrasp para a Polícia Federal para o cargo de escrivão. Se ela caísse na sua prova, você conseguiria responder? A questão diz o seguinte: julgue o item a seguir a respeito dos conceitos de API, né? Application Programming Interface. API é um padrão XML usado para desenvolver uma interface de aplicativos em dispositivos computacionais em servidores HTTP ou HTTPS. Você consegue entender todos esses termos aí? Se não, eu vou estar te explicando agora o que são esses termos para você conseguir responder essa questão aí, tá bom? Pessoal, quando a gente desenvolve software, geralmente você tem, de uma maneira assim bem básica, você tem dois lados do software, né? Que são o back-end e o front-end, tá? O back-end é onde guarda toda a lógica de negócio, porque assim, quando você desenvolve software, você tá digitalizando um processo do mundo real para que ele se torne mais rápido e seguro, né? Então, todas as regras de negócio voltadas ao seu processo do mundo real tá no back-end, tá? Então, por exemplo, um fluxograma, ele está fazendo todo um controle de fluxo para se o usuário consegue ir para um lugar, para outro lugar, se ele consegue visualizar certo documento ou não visualizar certo documento, tudo isso está logicamente no back-end, tá bom? Se você está falando de front-end, você está falando da interface, o que aparece para o usuário, tá bom? Então, quando você fala sobre front-end, você fala sobre o que aparece para o seu usuário, o que ele está vendo na tela. Então, tudo aquilo que você consegue enxergar quando você está utilizando o seu sistema aí, você está vendo o front-end, tá bom? E esse front-end, ele implementa uma interface. Pessoal, interfaces você pode ter diversas hoje para um sistema, para um mesmo sistema. Então, veja que você pode ter um mesmo back-end e diversas interfaces diferentes para você estar utilizando em diversos dispositivos, tá? Um exemplo bem prático que você deve conhecer aí é o WhatsApp. O WhatsApp ele tem a interface mobile. O que é a interface mobile? Essa que roda aí no seu celular, que você consegue ver as conversas, poder selecionar com quem que você quer conversar, quem que você quer mandar foto. Toda a regra de negócio de quem você pode conversar e quem você pode enviar foto, a funcionalidade de você pegar a foto e enviar para o outro usuário, tudo isso está lá no back-end. Só que essa parte front-end aí é a interface mobile, tá bom? Então você tem essa interface mobile que você consegue estar verificando, você pode estar utilizando o aplicativo do WhatsApp. Da mesma forma, o WhatsApp tem o WhatsApp Web. O WhatsApp Web é a interface web daquele WhatsApp. Você entra no browser, digita ali um endereço do WhatsApp Web, você faz uma autenticação e você consegue utilizar o mesmo sistema com uma interface diferente para o web, tá? Que você consegue estar usando as mesmas funcionalidades, conversar com pessoas, mandar foto, mandar vídeo, só que agora dentro de um browser, né? Dentro do seu Mozilla, Firefox, Chrome, dentro do browser que você está utilizando. Então você tem a interface mobile, você tem a interface web. Ainda tem a interface desktop. Existe o WhatsApp Desktop, que é aquele que você instala um programa no seu computador, ele fica local ali no seu computador e vai utilizar as mesmas funcionalidades. Então veja que para o mesmo programa eu tenho interfaces diferentes para poder estar conversando com o usuário, tá bom? Para dar a comodidade dele poder estar utilizando o sistema aonde ele quiser, aonde ele achar melhor para ele, tá bom? Do momento que ele está ali, por exemplo, na rua, quando ele está utilizando mobile, ou se ele estiver em casa, ele pode estar utilizando ou desktop ou web, né? Desktop, se ele quiser ter instalado no computador dele, o web, se ele não quiser ocupar a memória do computador, espaço no HD dele com o aplicativo instalado, ele utiliza o web, tá bom? Só que todas essas interfaces eu estou falando para você, ser humano, tá? Essas interfaces conversam com você, ser humano. Você, ser humano, pode utilizar o sistema mobile, web ou desktop. Só que os programas não conversam somente com seres humanos. Programas podem conversar com programas também, tá bom? E aí, eles também têm uma interface construída para programas. E o nome dessas interfaces são as APIs, que são as Application Programming Interface, tá bom? Então, quando a gente fala de API, são interfaces que o programa vai construir, do mesmo jeito que ele constrói para você essas três formas de web, desktop e mobile, ela também constrói uma interface para outro programa poder estar conversando com aquele sisteminha ali, tá? Ué, mas para que um programa vai conversar com outro? Vou te dar um exemplo claro. Digamos que você já tenha passado aí no seu concurso aí, e você tem um sistema que quando você digita ali, o cidadão tá vindo para o atendimento ali, né? E aí quando você digita o CPF do cidadão, ele busca ali já o nome da mãe, nome do pai, alguns dados do cidadão.
Você acha que, digamos, que você esteja você esteja trabalhando, sei lá, você esteja trabalhando no INSS, e aí você acredita que o INSS tem a base de dados de todos os cidadãos? Ele não tem. O que ele vai provavelmente fazer? Não é obrigação do INSS ter essas informações ali dentro, tá? Ele pode ter a base interna dele com bastante dados ali, mas ele não tem toda a casadinha ali de CPF e pessoa na base de dados deles. O que provavelmente acontece, o INSS fala assim, isso aqui não é responsabilidade minha, isso aqui é responsabilidade da Receita Federal. Receita que tem lá a base de pessoas, que tem CPF e as pessoas donas daqueles CPFs, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso utilizar um programa da Receita Federal para poder estar pegando esse dado e colocando aqui no meu sistema. Você acha que o cidadão lá, o servidor público do INSS, ele vai entrar no sistema da Receita Federal, na versão web ali, pegar os dados, sair copiando campo a campo e colocando no programa dele para poder fazer um registro ali no sistema dele? Não. O que vai acontecer? O desenvolvedor, quando ele implementou o programa, ele vai fazer esse sistema da Receita conversar com o outro sistema do INSS. Por quê? Porque o sistema da Receita muito provavelmente tem uma API, tem uma interface para programas que permite que ele possa enviar essas informações, enviar informações que ele está gerenciando, no caso, os CPFs e as informações das pessoas, tá bom? Então, essa API que a Receita disponibiliza, ela é que vai alimentar os dados ali do programa do INSS, tá bom? Então, é assim que funciona. Os programas também se conversam, eles também trocam informações, eles vão trocar por meio de APIs, tá bom? APIs não necessariamente só funcionam na web, tá? Você tem APIs também locais no seu desktop. Por exemplo, a Microsoft tem diversas APIs para você conversar com os programas da Microsoft, entendeu? Então, APIs é um termo genérico relacionado a uma interface que faz uma troca de informação entre sistemas, tá bom? Então, você tem as especializações dessas APIs, que assim, a API é essa interface genérica que conversa entre sistemas, e quando você fala de Web Services, você está falando de APIs que estão disponibilizadas na web para poder fazer a comunicação com sistemas, tá? Você pode também estar deparando com esse tipo de termo, tá bom? Então, API é isso, é essa interface que conversa com faz os dois sistemas conversarem. Outro termo que você está vendo aí é o XML, tá bom? O que é o XML? Você pode ter diversas maneiras de representar um dado. Você pode ter ali um Excel, mandando um arquivo de Excel para outra pessoa. Você pode ter um arquivo CSV, né, que são aqueles arquivos que você tem os dados separados por vírgula. Você tem diversos tipos de arquivos. Só que muitos desses arquivos demandam um certo trabalho para você poder ler esses dados e carregar ou disponibilizar eles nesse formato específico. Então, na programação, tem alguns formatos que já foram padronizados para poder facilitar a vida do programador, porque o camarada, na hora que lê aquele dado, ele já sabe, opa, esse campo aqui é do nome, esse campo aqui é do endereço, esse campo aqui é do que quer que seja, entendeu? Então, você consegue visualizar os dados ali e já identificar do que ele está falando. Eu vou te dar dois exemplos desses padrões, que são o JSON e o XML. JSON, pessoal, quando você vê esses nomes assim, JSON, XML, geralmente ele está encurtando um nome que é mais complexo, tá? O JSON significa JavaScript Object Notation, tá? Que vem lá da linguagem de programação, que é o JavaScript, tá bom? Ele é um formato que você estrutura os dados de um objeto. Um objeto é uma representação de uma entidade do mundo real no mundo virtual, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo que eu estou te dando aí seria um JSON de um aluno, entendeu? Então, você tem aí o nome do aluno, você tem a idade do aluno e a profissão do aluno. Veja que no JSON é muito fácil você identificar cada atributo. Você vê que o nome dele é o Padawan, a idade dele é 25 anos e a profissão é concurseiro. Esse formato de JSON também pode vir no formato de XML, que é Extensible Markup Language, tá? Quando você vê esse Markup Language aí, são as marcações que ele tem. Veja que ele tem dois códigos aí ao redor de cada informação. E isso aí são as marcações, tá bom? Essas marcações indicam quais são os atributos que você está querendo transmitir por meio
desse formato de arquivo aí. Então, por exemplo, você tem, a gente chama de tags aí, nessas marcações. Então, você tem a tag aí, por exemplo, do nome, que ela vai abrir a tag aí com esse símbolo de maior, menor, colocando o nome no meio, e ela vai fechar com o maior, menor, colocando o nome no meio, só que com uma barrinha. Então, a informação começa nessa tag de abertura e termina nessa barrinha aí, barra nome aí, entendeu? E a informação que está no meio é o que esse atributo tem. Então, no caso, eu tenho a mesma representação do XML lá, dessa vez, ou do JSON, que eu acabei de mostrar para vocês, dessa vez como XML. Então você tem ainda o aluno nome Padawan, com idade de 25 anos e profissão concurseiro. Então esses dois formatos, tanto o JSON quanto o XML, são formatações para você facilitar a leitura dos dados. Você colocar ele dentro de uma estrutura lógica ali, no caso você está representando um aluno, e quem lê essa informação consegue entender o que é a estrutura, o que cada informação quer dizer. Então o Padawan é o nome, os 25 é a idade e a profissão é concurseiro. Você tem essas duas maneiras de transmitir. Isso aí facilita na hora da programação para quem for receber os dados. Então, o programador que está desenvolvendo a API, ele vai enviar os dados nesse formato aí para poder o programador lá que está recebendo essa informação pegar os dados. Então, aquele camarada lá do INSS, o sistema que ele está consumindo a API, está utilizando a API, ele vai fazer uma requisição. Olha, eu quero o nome desse, eu quero saber quem é essa pessoa aqui desse CPF. E ele vai mandar um CPF também nesse formato. Ele pode estar mandando no XML, no JSON também, colocando ali o atributo CPF e o valor dele ali do lado, né? E ele manda lá para o outro lado. E aí ele vai receber esse objeto ali todo preenchido, como por exemplo, nome, endereço, telefone, o que quer que seja que tenha na base da receita, tá bom? Vai trazer essas informações para ele e ele vai poder utilizar da melhor maneira que ele achar dentro do sistema dele. Então, vocês já entenderam o que é API, vocês já entenderam o que é um XML, agora vocês vão entender o que é HTTP e o que é HTTPS, que também está aparecendo aí na sua questão, tá bom? HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, tá? O que quer dizer esse protocolo aí, né? Que é o protocolo de transferência de hipertexto. Você tem diversos browsers e diversos computadores. Você vai ter diversos browsers, como por exemplo, o Mozilla, o Firefox, o Chrome, todos esses browsers aí vão estar sendo utilizados para poder acessar a internet e os sistemas, né? Essas informações que são trocadas entre esses browsers, eles têm que ter um padrão, porque se cada um conversar de uma maneira, eles não vão se entender. Imagina você colocando aí um chinês, um africano, um alemão, um brasileiro dentro de uma sala e mandando eles conversar, sendo que eles não têm uma língua em comum. Vai virar uma zona, né? Então, por isso que foi criado esse protocolo de transferência de hipertexto, que é uma linguagem em comum para todos esses browsers conversarem. Então, eles vão ter essa linguagem comum de transferência de dados e todos eles vão entender o que está se falando. Então, é como se fosse uma linguagem comum da internet, tá? Esse protocolo. E aí, é isso que quer dizer esse HTTP. E quando você tem um HTTPS no final, é porque você tem uma camada de segurança, para poder dar mais uma segurança ali para o usuário, porque está transmitindo alguma informação sensível, como por exemplo, o usuário e senha, ou você está transmitindo alguma informação pessoal, e você pode estar dando uma camada de segurança aí, e aí você vai ver esse HTTPS aí também, tá bom? Então, você já entendeu todos os termos aí que tem na questão, agora vamos ver novamente a questão, que está dizendo o seguinte: API é um padrão XML usado para desenvolver uma interface de aplicativos e dispositivos computacionais em servidores HTTP ou HTTPS. Está errada a questão, tá bom? Porque API é a interface para poder fazer com que dois aplicativos conversem, né? Eles vão estar utilizando HTTP e HTTPS, eles podem estar utilizando HTTP e HTTPS, por quê? Porque quando a gente fala de web services, aí eles estão falando com a web, estão utilizando HTTP e HTTPS. Agora, você pode ter uma API direto ali no seu sistema, que nem eu te falei, da Microsoft, tem APIs para você conversar com os sistemas da Microsoft. Então, não precisa estar utilizando HTTP ou HTTPS. Então, não é obrigatório essa vinculação do HTTP e HTTPS com APIs, tá bom? E o XML é um padrão de comunicação, de troca de dados que a API vai estar utilizando. Pode estar utilizando o XML, pode estar utilizando o JSON, pode estar utilizando um outro formato de arquivo, tá bom? Mas isso tem que ser acordado entre as duas partes. É o que a gente chama de contrato, tá bom? Quando eu crio uma API, eu falo assim, olha, esse aqui é o contrato para poder utilizar a minha API. Eu vou estar transferindo os dados no formato XML ou vou estar transferindo os dados no formato JSON, e você pode estar consumindo aqui essas e essas funcionalidades aqui que eu vou estar transmitindo para vocês nesse formato. Então, o XML é um formato de transferência de informações ali estruturada, que você já consegue entender os dados, e a API é uma interface para dois sistemas se comunicar. Então, uma coisa
é relacionada com a outra, mas os dois não são sinônimos, tá bom? Então, quando fala que API é um padrão XML, está errado, tá bom? E usado para poder desenvolver uma interface de aplicativos de dispositivos computacionais em servidores HTTP ou HTTPS. Então, eles podem estar utilizando HTTP ou HTTPS, mas não é obrigatório. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe, que aí eu vou saber que eu estou no caminho certo e vou fazer mais vídeos como esse, beleza? Até mais!